Fala de Lula sobre a Venezuela repercute negativamente. Vamos ver aqui a reportagem com Marcelo Favalli, o que analisa para nós. Então estamos aqui mais uma vez aqui para ganhar nosso pão de cada dia, fazendo aquela entrega, né, no Simulator Logistic. Então vamos ligar o rádio aqui e ver, aprender sobre o que está acontecendo lá fora, sobre o que de fato, né, para qual caminho que o nosso Brasil anda. Vamos ligar aqui o rádio e vamos sair para nossa entreguinha. Que a política internacional de diálogo e também a aproximação de Lula com a Venezuela tem gerado resultados negativos para o Brasil. Representantes dos Estados Unidos e também líderes sul-americanos criticaram a recente fala do presidente sobre como o país comandado por Nicolás Maduro é visto pela comunidade internacional. Então vamos conversar ao vivo com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que vai trazer justamente as repercussões dessas falas do presidente Lula. Favalli, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Daniel. Uma saudação especial a quem nos vê, quem nos ouve. O recado veio da Casa Branca, mas não diretamente assinado pelo presidente Joe Biden. Ele usou 2 assessores para mandar ali uma palavra bem direta para o Palácio do Planalto. Eu anotei aqui as frases para ser bastante fiel ao recado que veio diretamente de Washington. O primeiro foi escrito por Juan Gonzalez, que é conselheiro de segurança nacional da Casa Branca para o hemisfério norte. Todo mundo já entendeu que alguém que é assessor do presidente Joe Biden com um nome latino tem um olhar especial para todos os países que estão ao sul dos Estados Unidos. Então o Juan Gonzalez diz o seguinte: não são narrativas, são fatos absolutos, entre aspas. Quer dizer, a Casa Branca entende que essa colocação do Palácio do Planalto na personificação do presidente Lula de que Nicolás Maduro é vítima de uma narrativa, de uma crítica vazia contra ele durante 20 anos aí do chavismo, é apenas alguma história inventada pela oposição. A Casa Branca não pensa dessa maneira, não. O que corrobora essa posição de Washington foi outra fala, também aí da Casa Branca, pelo subsecretário para Assuntos Ocidentais, que é o Brian Nichols, que diz o seguinte: está tudo documentado há décadas. Obviamente que o embaixador, o diplomata Nichols, quis dizer o seguinte: essa documentação é que os Estados Unidos sabem que essas acusações que levaram Nicolás Maduro a ser condenado por instâncias internacionais por crimes contra a humanidade não são histórias, sim fatos documentados. Agora, essa posição de Washington, da Casa Branca, por meio dos assessores do Joe Biden, é uma surpresa para 0 pessoas, né? Porque já houve uma crítica contundente ao Palácio do Planalto depois desse afago de Lula a Nicolás Maduro vindos do Chile, que é um país governado pela esquerda e que teoricamente tem uma ideologia alinhada com a Venezuela. Também houve críticas a Lula por parte do Uruguai, que hoje é um país governado pela direita, mas que tem laços fortes ainda com o resto da América do Sul. Então, dentro aqui do nosso próprio quintal da América do Sul, houve críticas fortes contra o Palácio do Planalto na posição Lula a favor de Maduro. É óbvio que isso viria dos Estados Unidos no mesmo tom. Quero lembrar a todo mundo que Estados Unidos e Venezuela se vociferam, se criticam publicamente há 25 anos. Estou voltando no tempo, desde 1998, 1999, quando começa o governo do então presidente Hugo Chávez. Começa ali o chavismo, o bolivarianismo, que depois se tornou ali um ponto de choque com os Estados Unidos, entre Hugo Chávez, o então presidente dos Estados Unidos a partir dos anos 2000, George W. Bush, que eles se criticavam mutuamente. Mais recentemente, Joe Biden se viu obrigado a tirar o pé do acelerador em críticas contra Nicolás Maduro, que alguns chamam de ditador, eu prefiro chamar de autocrata, mas que de uma maneira geral ele criou um arcabouço para manter assim a sua força dentro da Venezuela e cercear a democracia plena como nós conhecemos na maioria dos países ocidentais. O Joe Biden tirou um pouco o pé do acelerador de críticas a Nicolás Maduro, porque a relação entre Estados Unidos e Venezuela ela é pautada entre tapas e beijos. Publicamente, politicamente, há um choque de ideologias, mas
economicamente, estamos falando da Venezuela, o maior produtor de petróleo do mundo, a maior reserva de petróleo do mundo, deixa eu colocar dessa maneira, e uma das 3 regiões do mundo que mais consome petróleo, que são os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos precisam das remessas de petróleo da Venezuela. A Venezuela precisa do dinheiro da exportação do petróleo para os Estados Unidos. Então, politicamente, eles são rivais. Economicamente, fortíssimos aliados. O Joe Biden teve que frear um pouco as críticas contra o ditador por conta da guerra na Ucrânia envolvendo a Rússia. Isso mexeu com o mercado internacional de hidrocarbonetos, né, gás e petróleo principalmente, afetou os Estados Unidos, que teve que pedir para ampliar a compra das reservas vindas da Venezuela. Mas falando do campo político, os Estados Unidos consideram o Nicolás Maduro um ditador, corroboram as acusações de crime contra a humanidade e estão aí agora se colocando fortemente contra a posição do presidente Lula. Daniel. Tá certo. Marcelo Favalli trazendo as informações, esse recado dos norte-americanos a essas falas consideradas desastrosas por muitos analistas. E a gente segue em contato com o Favalli, que volta daqui a pouco com outras notícias internacionais. Valeu, Favalli. Agora, Adriano Cerqueira também queria repercutir com você essas informações trazidas pelo Marcelo Favalli. Como avaliou essas falas, esses posicionamentos de Lula em relação à Venezuela? Ele chegou a mencionar que a Venezuela seria vítima de narrativas. Agora, várias repercussões. O Favalli bem destacou essas informações, esse recado dado pelo governo norte-americano, mas antes nós já pudemos observar, inclusive, um presidente de esquerda, Gabriel Boric, do Chile, criticando esse posicionamento do presidente Lula. Quais podem ser as consequências de um posicionamento de um presidente do Brasil que, de certa maneira, acaba se mostrando um aliado ou alinhado ao presidente ou ditador Nicolás Maduro? Pois o mais grave é que o Brasil sempre teve aquela ideia de que a sua diplomacia ela era pragmática, né? Trabalhava de acordo com a geopolítica, com os interesses nacionais, né? Mas, na verdade, o que o Lula, nesse terceiro mandato, está deixando claro é que ele tem um posicionamento bastante ideológico. Ele está nitidamente isolando o Brasil, inclusive dentro da América do Sul. O Brasil tem uma tendência, uma quase natural, vamos usar esse termo, para ser uma potência regional aqui na América do Sul. Mas essa fala extremamente desastrosa, ideológica de Lula a favor do ditador, né, Maduro, e dessa situação calamitosa em termos de condições humanas e democracia que está vivendo a Venezuela por conta do regime dele, fica muito claro o isolamento brasileiro. E os Estados Unidos, evidentemente, deixaram claro a sua posição dentro do contexto da América Latina. Lembrando que foi numa reunião do Unasul. O Unasul é uma tentativa por parte de Lula, né, Maduro e companhia, de tentar se contrapor à OEA, que tem a liderança natural dos Estados Unidos. E a consequência imediata que a gente está vendo é exatamente o fortalecimento da OEA sobre essa Unasul tentando ser novamente retomada. Então, a ideologização da política externa brasileira por parte do Lula está isolando o Brasil e também, né, de outras potências, no que é o caso do posicionamento dele na guerra russo-ucraniana, que está afastando as potências europeias também do Brasil. Vamos desligar o rádio aqui, porque já estamos chegando aqui no destino, aqui praticamente chegamos já, mas resumidamente falando ali, o Biden, ele tá calado, né, porque o Biden precisa do petróleo, né, que a Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo. O Lula, ele tá na sua posição, né? Hoje a China acaba de visitar os militares da China acabam de visitar o Brasil, né? Então a gente está vendo o governo Lula que ele vai sair agora do dólar. O Lula vai parar com o dólar em julho, né? É em junho ou julho, eu acho que é julho, ele vai sair do dólar. Então, resumidamente, é isso. E tem lá as críticas da Embaixada Americana, que foi mandada uma carta pro Lula. Então, é isso. É o Brasil que a gente está vendo aí, né?
governado por Lula, que a gente vamos ver aí, né? Vamos acompanhar essas notícias, né? E vamos ver o modo de governo do Lula, que muitos da direita e da esquerda estão criticando. Então, por isso, por hoje já deu, né? Então vamos estar descansando aqui, acabamos de chegar aqui, né? Vamos receber ali nosso dinheiro ali, ganhamos nosso pão de cada dia, já tá à noite, né? Fica até mais aí no próximo capítulo dessa novela, que está muito maravilhoso. Deixa seu like aí. Vamos só entregar aqui bonitinho e para nós ir embora para casa. Ganhamos nosso dinheirinho aqui agora. E esse é o segundo dia de trabalho nessa cidade, né? Então acompanha aí, deixa seu like aí. Tamo junto, fortalece. Inscreva-se aí no canal, beleza? Tamo junto. Hoje ganhando dinheiro com influência. Se liga, meu amigo, essa é a consequência. Tira o seu tema, pra mim tá sem problema.